Queridos irmãos, eu desejo cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Neste momento feliz, nós estamos aqui dando continuidade à série de estudos que nós estamos fazendo relativa à lição de juvenis da CPAD, da faixa etária de 15 a 17 anos, que nesse terceiro trimestre de 2016 tem uma temática muito importante, muito maravilhosa, que é essa daqui, olha, ética cristã para a juventude. Nós estamos estudando, desde o início do trimestre, temas de alta relevância, em cima da ética sob a perspectiva cristã. E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Acabamos de sair de uma temática muito desafiadora, onde nós dialogamos sobre a questão do aborto e a questão da eutanásia. Isso porque na lição de número 5, nós trabalhamos ética cristã na valorização da vida. E vimos que o verdadeiro cristão, ele deve ser terminantemente contra a prática do aborto e a prática da eutanásia, salvo algumas exceções que nós apontamos na lição. E hoje nós vamos abordar a ética cristã em uma área também muito importante. Na verdade, não chega a ter a complexidade que a outra lição que nós estudamos teve, mas também é muito importante abordar essa área, não evitar entrar nesse assunto que é a lição de número 6, que tem como título a ética cristã e o bullying. Né? Ética cristã e o bullying. Bullying é uma palavra de origem que vem do inglês, que significa o valentão, o fortão, aquele que se destaca, aquele que é o fortão. Né? Sempre tem, normalmente nas escolas. É claro que nós vamos ver aqui que o bullying não acontece só nas escolas, né? Apenas nas escolas. Pode acontecer no ambiente de trabalho, pode acontecer dentro de casa, pode acontecer na universidade, inclusive tem. Né? Às vezes tem pessoas que pensam que o bullying é coisa de adolescente, coisa de criança. Não, tem pessoas já adultas, inclusive na universidade, que fazem lá o bullying, essa violência. Né? E essa palavra bullying, ela, segundo diz a lição aqui no primeiro ponto, é usada para descrever atos violentos intencionais, ou repetidos, né? Que englobam tanto o aspecto físico quanto o psicológico do indivíduo ou grupos em que o adolescente se torna vítima de dor e angústia dentro de uma relação desigual de poder. Ou seja, é algo terrível. O cristão, o verdadeiro cristão, o jovem cristão, o adolescente cristão, ele não pratica atos que estão circunscritos nesse cardápio terrível que eu acabei de fazer referência. Né? Ele jamais ele vai praticar atos violentos, intencionais, repetidos, que possam englobar aspectos físicos ou até psicológicos contra ninguém. O jovem cristão, ele deve ser um pacificador, porque a Bíblia diz que bem-aventurados são os pacificadores. Né? Os pacificadores. O jovem cristão, ele deve aprender que ele deve refletir as virtudes de Cristo aonde quer que ele vá, seja na escola, seja na universidade, seja na sua casa. Isso é muito importante. Né? Nós vemos aqui na lição alguns objetivos que o professor ele deve alcançar na ministração da sua aula. Eu sempre gosto de focar na questão dos objetivos. Né? O primeiro objetivo é definir o que é o bullying. Né? O bullying. E nós já fizemos isso agora, é muito simples. Né? O bullying é esse tipo de prática, normalmente repetida, em que alguém, né, normalmente o jovem, o adolescente, inflige sobre a vida de outra pessoa uma perseguição, né, perseguição de ordem, muitas vezes marcada por preconceito, são violências que muitas vezes têm um aspecto até físico, de violência física. Né? A palavra bullying, de fato, ela não se define apenas com a outra palavra. Ela é uma palavra que dentro de si ela engloba uma série de atividades, de práticas terríveis que ninguém quer passar. Né?
Ninguém quer passar. Acho que quase todo mundo já passou por alguma experiência quando era adolescente na escola, ou jovem mesmo, até na universidade, que foi, digamos assim, visado por alguma coisa. Às vezes é porque é mais gordinho, né? Às vezes porque tem algum defeito, às vezes tem uma orelha, a famosa orelha de abano, né? Às vezes é porque tem um membro maior do corpo ou menor, às vezes é porque tem um defeito, e etc. N coisas. Existem pessoas que gostam de infligir sofrimento em outras pessoas, de perseguir outras pessoas, de fazer a outra pessoa ficar triste, chorar. Tem pessoas que praticam bullying e se alegram com a tristeza do outro, né? A pessoa está ali sendo humilhada, sendo escrachada, enquanto aquela pessoa está rindo, achando aquela coisa, a coisa mais natural do mundo, a coisa mais feliz. E isso não é a postura de um jovem ou de um adolescente que foi regenerado por Cristo. É uma pessoa que é crente, que é verdadeiro, um verdadeiro crente que foi salvo e que tem o Espírito Santo de Deus na vida, ele não faz esse tipo de coisa. Ele é um pacificador. Ele é o sal da terra e a luz do mundo. Ele não entra por esse caminho tão difícil. Então, o primeiro ponto da lição é definir o que é o bullying. Segundo, ensinar que não há justificativa para o bullying, né? Por que não há justificativa para o bullying? Normalmente, a prática desse tipo de atitude, né, o bullying, a prática do bullying, ele, na verdade, não tem nenhum tipo de razão justificável. As pessoas, elas infligem sofrimento a outras pessoas, marcam aquela pessoa e não tem o porquê de ficar zombando, de ficar praticando isso do ponto de vista racional. Porque, por exemplo, pensemos aqui na discriminação, né, a discriminação pela cor da pessoa, a tonalidade da pele da pessoa. Tem pessoas que são muito escuras, né? Tem pessoas que são pretas, aquela coisa bem escura. Aí, quando está lá na escola, é visada aquela pessoa e as pessoas gostam de ficar fazendo apelido. Muitos chamam disso, daquilo, outros chamam de macaco, isso daqui, que eu acabei de falar, além de ser algo que nós rejeitamos, é inclusive crime aqui no Brasil, não é? O racismo é crime. Então temos que ter o cuidado com isso daí, porque isso não é postura de crente. E não é também racional, porque como é que eu vou criticar uma pessoa, perseguir uma pessoa por causa da sua cor, da cor da sua pele, porque é preta, muito preta, ou porque talvez é muito branca. Tem pessoas que também sofrem o racismo porque são muito brancas, né? O chamado amarelo, né? Olha ali o amarelo, olha ali o desbotado e etc. E se a pessoa não escolheu aquilo dali, é uma condição biológica dela, um traço biológico da natureza, né? Deus quis daquela forma, a natureza, então, trouxe esse resultado e ela não tem nenhuma culpa nisso. Como é que existe alguma razoabilidade racional, né, para alguém ficar apontando isso como se fosse um defeito? E mesmo se fosse um defeito, né, nós que somos cristãos não podemos ficar apontando o defeito para humilhar e menosprezar ninguém. Então, ensinar que não há justificativa para o bullying e defender que felizes são os pacificadores. Felizes são os pacificadores. Agora, eu acrescentaria mais um objetivo dentro dessa lição, que não está aqui, que é a questão da coação. Da coerção, melhor dizendo. A questão de você, através de mecanismos e de punição, evitar que isso aconteça. Porque, como diz aqui essa lição, existem, no terceiro ponto, 3 personagens envolvidos em um bullying. Sempre existem 3 personagens envolvidos em um bullying. Primeiro é o agressor, segundo é a vítima e terceiro é aquele que está testemunhando o fato. Ou seja, o agressor, a vítima e a testemunha. Para o agressor, não basta apenas educação, né? A educação. Às vezes as pessoas dizem, vamos educar, vamos dar uma educação. É claro que a educação é fundamental e a parte mais importante. Quando você tem uma família bem estruturada, né, é uma família que dá uma educação e que, junto com a educação, tem uma boa disciplina, porque não basta apenas ensinar princípios e valores.
né? Você tem que ensinar princípios e valores, mas o ser humano ele é pecador, ele é falho, né? Nós que somos cristãos defendemos a doutrina do pecado original. Então o ser humano é falho, não adianta esperar que a educação vá fazer tudo. Não vai, né? Não vai, isso não existe. O homem ele é pecador, então o homem ele pode fazer parte da família cristã mais ética do mundo e ter a educação mais pura que possa ser ministrada, mas ele vai ter o seu momento de fraqueza, vai ter o seu momento de erro, e para isso vai ter que ter também a punição, vai ter que ter a disciplina. Então, mas mesmo nesse caso de pessoas que têm uma família, que preservam valores e princípios cristãos, e inclusive com rígida disciplina, pode ser que essa pessoa vá e pratique o bullying, né? Pratique o bullying longe dos olhares das autoridades da família. E para tal, ela precisa ser tratada com rigidez, precisa ser tratada com rigidez, seja na escola, seja na universidade. Esse tipo de atitude deve ser repelida de forma terminante. Então nós não podemos tolerar o agressor, não é? E existem muitos casos de bullying, como eu já disse aqui, que envolvem violência física, que podem gerar até boletins de ocorrência e pessoas darem entrada com processos, como já aconteceram, não é? Eu mesmo já vi pessoas que foram atuadas por tentativa de homicídio, pessoas que foram furar outras pessoas com caneta, com tesoura, até mesmo com faca, jogar pedras, e são coisas que estão enquadradas ali no Código Penal. Então, nós que somos cristãos, mas nós não podemos tolerar o agressor. Ah, mas ele é crente, é da igreja tal, então ele vai ter que ser punido e vai ter que também ser disciplinado, né? Ele vai ter que ser punido, vai ter que ser disciplinado, e a família dele vai ter que ser chamada para tomar ciência disso. Porque não adianta dizer vamos educar e não ter disciplina e não ter correção. Não, o homem ele não é um anjo, né? Mas ele também não é um demônio. Então ele precisa da educação, precisa da disciplina, ele precisa ver o exemplo do seu superior, mas também precisa da correção, precisa da punição, ele precisa muitas vezes da disciplina mais rígida. Muito bem, então a nossa lição ela tem esses 3 objetivos: definir o que é o bullying, ensinar que não há justificativa para o bullying e defender que felizes são os pacificadores. A leitura bíblica em classe ela é muito interessante. Ela está aqui em Tiago, capítulo 3, versículo do 3 ao 12, que fala da questão da temperança. O que é a temperança? A temperança é o limite. Você tem que ter um limite, né? O jovem, o adolescente, ele deve saber que ele não pode usar da sua liberdade para fazer tudo aquilo que ele quer, não é? A gente pode trazer o exemplo da criança que ela é criada pelos pais, e aqueles pais muito bons, entre aspas, que são muito maravilhosos para a criança, que dão tudo que a criança quer, tudo que a criança pede. Está aqui, meu filho, você quer, tome, quer mais, e sim, sim. Nunca tem um não, nunca recebeu nenhuma resistência, nenhuma disciplina, nenhum confronto dos pais. Aquela criança ela vai perder o referencial de autoridade, e a criança precisa de uma autoridade. Inclusive ela pede, ela chama a atenção do pai, inclusive, e da mãe, porque ela precisa desse referencial de autoridade, sobretudo do pai, né, que é o cabeça da casa. Ele precisa ter essa autoridade. Não se pode terceirizar essa responsabilidade que é da família. O Estado não pode tomar o lugar da família. Você que é pai, você que é mãe, né, não terceirize isso para outras pessoas. Não é responsabilidade do professor da escola dominical, não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade do prefeito, não é responsabilidade do professor lá da escola, é responsabilidade da família, dos pais, colocar isso na cabeça das crianças, dos adolescentes, não é? Que para tudo existe um limite, para tudo existe um limite. Eu não posso simplesmente sair por aí fazendo tudo o que eu quero, não é verdade? Então tem que ter isso daí, limite, a temperança, a tolerância, o amor, a caridade. Não é? Você também que é jovem, né, os juvenis de 15 a 17 anos que nós estamos tratando aqui,
que já está um pouquinho grandinho, deve saber que você é crente, você não pode se entregar a tipos de comportamentos que são vexatórios, inclusive que trazem escândalos e mau testemunhos para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você não pode trazer mau testemunho para Cristo. Não é? E agora eu dirijo a palavra aos professores. Se você é professor de escola bíblica dominical, enfatize isso na hora que você estiver ministrando a sua aula, que ninguém, né, o jovem, o juvenil, né, o adolescente, ele não pode se deixar levar pelos seus impulsos e fazer o que ele bem entende e ser crente apenas dentro da igreja e lá fora envergonhar o evangelho. Porque se ele fizer isso, ele na verdade está provando que ele ainda precisa de fato ter um encontro verdadeiro com Jesus, com o Espírito Santo de Deus, para que possa ser formado nele o caráter do Espírito Santo de Deus, né? As virtudes do Espírito Santo de Deus. Então, a lição diz aqui no primeiro ponto, tipos mais comuns de bullying. Né? Ele diz aqui o seguinte, na PENSE, Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar de 2012, o IBGE constatou que 7,2% dos alunos do 9º ano do ensino fundamental, de 13 a 15 anos, nos 30 dias que antecedem a pesquisa, quase sempre ou sempre se sentiram humilhados pelas provocações de colegas na escola, ou seja, sofrem bullying. Entre os homens, o índice sobe para 7,6, entre as meninas, 6,5. Ou seja, existe, na verdade, uma experiência quase que universal de pessoas que sofreram bullying. Isso é muito triste. Né? Essa experiência do bullying é uma experiência muito terrível, que marca e deixa até mesmo traumas que acompanham a pessoa e depois muitas pessoas precisam até de tratamento com especialistas, psiquiatras e psicólogos e etc. Então isso não condiz com a postura do crente. O segundo ponto da lição, ele diz o seguinte, de não há justificativa para usar o expediente do bullying. Ele cita aqui em Mateus, capítulo de número 7, versículo 12, parte A. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós. Essa daqui é uma regra cardeal, é uma regra muito importante. Eu não posso fazer com o próximo, o meu próximo, aquilo que eu não queria que ele fizesse comigo. Isso deve ser incutido na mente dos adolescentes, dos jovens, juvenis, que isso aqui faz parte do cristianismo. Faz parte do cristianismo. O jovem cristão é aquele que ajuda o seu amigo, é aquele que está ali. Né? É claro que também nós não vamos aqui colocar o politicamente correto, que é aquilo que estraga, né? Tira a alegria da vida, tira até o direito de tirar uma brincadeira, né, sadia com um amigo. Né? O politicamente correto ele é terrível, mas eu não me refiro ao politicamente correto. Eu aqui me refiro de fato ao bullying, que é essa violência. Então, o cristão ele pode ter amigos, ele pode brincar, ele pode se divertir, ele pode se descontrair, ele pode ter redes sociais e ali brincar de forma sadia, dentro das regras, da ética e da moral, seguindo a orientação que a igreja dá, não é? Seguindo a orientação que a igreja dá e também não infringindo nenhuma lei, nenhuma regra. Então, ele pode. Agora, ele não pode entrar pelo caminho, o caminho difícil, que é o caminho da violência, de fazer com o seu próximo aquilo que ele não quer que o próximo faça com ele. E por último, aqui o terceiro ponto, diz bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores. Onde ele destaca, como eu já falei, esses três personagens, o agressor, a vítima e a testemunha. Então, como eu disse, para o agressor, o que é que o agressor precisa? O agressor precisa de ser confrontado, ele precisa de receber a punição, ele precisa de receber a disciplina, ele precisa também de receber o conselho. Não é simplesmente punir e lançar fora, não, é punir, né, e tentar restaurá-lo, porque o bullying muitas vezes é uma atitude através de palavras, né, e atitudes até precipitadas, que muitas vezes por conta do círculo de amizade, então você está ali em um círculo de amizade que tem
um conjunto de valores que não condiz com os valores cristãos, por isso que você tem que ter cuidado com quem você anda e aonde você detém o seu pé, porque se você anda no meio de pessoas que não tem nada para lhe oferecer de bom, que não comungam dos mesmos valores que você comunga, vai chegar um momento que você vai ser influenciado, não é? É muito difícil a pessoa influenciada. Na verdade, se você está no meio de pessoas que fazem o errado, a maioria ali, só você está ali dizendo, não, eu sou a luz do mundo, mas você acaba fazendo igual, então como é que você é a luz do mundo? Você se torna igual. E agora, tem pessoas que, nesse caso, está ali no meio dos amigos, vê os amigos fazendo, e ele, poxa, meus amigos fazem, então vou fazer também. Ele faz, né, mas depois ele, que é confrontado, né, com o aconselhamento, com a disciplina, ele cai em si de realmente, eu não deveria ter feito aquilo, então não vou fazer mais. Então, para o agressor, tem que ter a punição, tem que ter a disciplina, mas tem também que ter o aconselhamento, a conversa, para que ele possa cair em si e ver que aquela atitude que ele estava tomando é uma atitude reprovável, uma atitude negativa. Em relação à vítima, temos que aconselhar que ela não pode ficar calada, ela não pode ficar sofrendo aquilo dali, escondendo de ninguém. Ela tem que protestar, ela tem que procurar alguém, né? Ela tem que falar, que protestar, que dizer que está sofrendo aquilo dali. Porque se ficar calado é pior, né? Se ficar calado vai trazer para si uma angústia ainda maior. A angústia é algo terrível. Então, a vítima ela tem que falar, ela tem que abrir a boca, ela tem que dizer que está sofrendo, tem que dar nome aos bois, tem que dizer qual é o agressor, o que é que ele está fazendo. Ela não pode ficar oprimida, porque como nós vimos aqui, normalmente aquele que provoca o bullying, o agressor, ou a agressora, né? O agressor, digo aqui, se refere genericamente ao caso de se for do gênero masculino e feminino. Então, o agressor, ele, digamos assim, ele é terrível. Ele, por ter alguma coisa, até mesmo fisicamente ser mais avantajado que uma outra pessoa, ele se aproveita daquilo dali para trazer dor e sofrimento naquela pessoa, e a outra pessoa, por ser uma pessoa que não tem assim aquele corpo avantajado, aquela força, né, aquela impulsividade, então ela fica ali reprimida. Mas ela não pode ficar reprimida, ela tem que falar, ela tem que protestar. E também tem um terceiro personagem que é a testemunha. A testemunha, ela tem que também protestar, ela tem que denunciar. Então é inadmissível, por exemplo, uma pessoa que de repente, digamos assim, um exemplo hipotético, estamos aqui numa escola e alguém, um fulaninho, o Joãozinho, disse que quando terminasse a aula ia procurar Pedrinho para ter uma briga com ele assim no meio da rua. Aí quando o pessoal ficar sabendo que vai ter uma briga dessa quando termina a aula, aí todo mundo vai e muitos ficam filmando. E muitos ficam agitando, ficam gritando, vai tu primeiro agora, vai agora tu, fica provocando. Então, no meio desse tipo de ambiente, não é um ambiente para um cristão estar. E se o cristão passar por um ambiente desse, ele tem que testemunhar, registrar e denunciar. Ele não pode participar e nem muito menos aconselhar, vai, agora é tua vez, vai isso mesmo. Ou muito menos filmar achando aquilo dali a coisa mais bonita do mundo. Não, o cristão ele tem uma postura diferente, ele tem uma forma de pensar diferente, ele tem atitudes diferentes. Como diz aqui nessa lição, aquele que testemunha um fato desse, ele tem realmente que abrir a boca, né? A Bíblia diz, em Romanos capítulo 12, né, no capítulo 12, que nós não podemos nos conformar com este mundo, nós não podemos deixar com que o mundo nos influencie, mas nós temos que influenciar o mundo, nós não podemos nos deixar ser moldados pela forma do mundo, mas temos que causar de fato um impacto no mundo e mostrar que Cristo está em nós. E isso nós vamos fazer, obviamente, não por meio de práticas como essas que eu estou referindo. E para concluir esta explicação, Tiago, capítulo 3, fala justamente disso que nós estamos falando em relação à língua. Né? Em relação à língua, porque não só através de violência física que a pessoa ela inflige sofrimento a outra pessoa. Às vezes é uma perseguição verbal, você colocar
títulos na outra pessoa, né? Faz piadas com a outra pessoa, fica colocando apelido, melhor dizendo, né? Apelido nas pessoas, e aquilo dali vai trazendo marcas que vão ficar registradas, né, na consciência da pessoa, na identidade da pessoa. Isso é muito terrível. Aí o apóstolo, o Tiago, né, irmão do Senhor Jesus Cristo, ele diz aqui o seguinte, ele diz, falando da língua, ele diz, Tiago capítulo 3, versículo de número 6, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então nós temos que ter muito cuidado com a língua. Então que o professor da Escola Bíblica Dominical possa passar ao seu aluno que nós temos que amar, temos que abraçar. O jovem cristão ele deve refletir o caráter de Cristo, ele deve refletir as virtudes de Cristo na sua vida, ele deve ser verdadeiramente sal da terra e luz do mundo, refrear a língua e pensar nas suas atitudes, pedir a Deus o fruto da temperança para bem se conduzir aqui na terra de forma agradável a Deus e de forma que glorifique o nome de Deus e não traga escândalo para a igreja do Senhor, nem muito menos vexame para a sua família. Então que Deus possa em Cristo continuar nos abençoando e nos guardando com a sua graça em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar você que é professor, divulgue este trabalho, compartilhe e continue participando e dando assim a sua sugestão, interagindo com cada um de nós. Que Deus possa lhe abençoar desde hoje para todo sempre em Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe.